tempo comum, onde vamos a cada domingo mergulhando no dia a dia de Jesus, da sua ação missionária, da sua ação, do seu trabalho de anunciar e propagar o reino dos céus. Nós vivemos esse tempo do Natal aprofundando o mistério da presença de Deus entre nós, do Deus que se faz criança, que se faz homem, que assume a nossa condição e habita no meio de nós. E encerrando esse tempo do Natal, as leituras vão nos apontar e nos revelar quem é o Messias, quem é Jesus, quem é esse que é hoje batizado. A primeira leitura que nos é dada nesse dia, tirada do livro do profeta Isaías, vai nos apresentar a imagem do servo sofredor. O servo que não faz alarde, mas que transforma o seu caminhar cheio de dor, cheio de sofrimento, em oportunidades de amor. Vai transformar e vai enxergar à luz da dor, do sofrimento, a misericórdia de Deus. Por isso que a igreja desde o início enxergou nesse servo sofredor a imagem de Cristo. Ele é verdadeiramente o servo sofredor. Aquele que não chama a atenção para si, aquele que não veio com grandes propagações, com grandes divulgações, com uma grande propaganda, mas que veio humilde, silencioso, vivendo tudo o que Deus queria para a sua vida, no silêncio, no escondimento, na simplicidade. Esse é o servo sofredor, e por isso que as leituras estão nos dizendo: o Messias é também um servo sofredor. Nós vamos para a segunda leitura e temos aqui exatamente tirada dos Atos dos Apóstolos, onde Pedro está fazendo o discurso, revelando para nós o mistério da salvação de Deus, o Messias que veio sobre nós. E quem é Jesus? Esse Messias que a igreja acredita é um homem ungido por Deus, um homem que recebeu a graça e a presença de Deus, um homem que foi revestido do Espírito Santo e do poder de Deus, e ele é Deus. Nós vemos no Evangelho tirado do livro de Lucas, e esse trecho que nós ouvimos, nós poderíamos dividi-lo em duas partes. Primeiro, nós temos a imagem de João Batista, a figura de João Batista. E é interessante vermos brevemente quem é João Batista. João Batista é um homem comprometido com a verdade. É um homem que sabe quem ele é. É um homem que não quer para si aquilo que não lhe pertence. É um homem que não se deixa contaminar com as mentiras e com as inverdades ou meias verdades que os outros lançam para ele. Veja, João está batizando, está pregando, está convidando o povo a uma mudança de vida, e o povo vê naquilo ali um sinal do Messias, porque já o profeta Isaías também vai dizer como são belos os pés do mensageiro. E quando houvesse um mensageiro da palavra de Deus, um convite à conversão, era um sinal da presença e da proximidade do Messias esperado. Mas João vai dizer, em meio a esse momento onde o povo quer declará-lo ou compreendê-lo como Messias, João vai dizer: eu não sou o Messias. No Evangelho de João nós vamos ouvir João Batista dizer: eu sou a voz que grita no deserto. Eu não sou a palavra, eu sou a voz, eu sou apenas o som. A palavra é que tem o conteúdo.
E ele, esse homem simples e humilde que conhece quem ele, sabe quem ele é, conhece quem Deus é, vai revelar: o meu batismo é feito na água, mas aquele que virá, o Messias, ele batizará no Espírito Santo e no fogo. E é importante nós entendermos qual é a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. O nosso batismo, que cada um de nós aqui recebemos do Senhor, é o batismo de Jesus, não é o batismo de João Batista. Nós somos batizados no Espírito. E qual é a diferença de um batismo para o outro? Vejam, o batismo de João é um batismo que tem por objetivo preparar o povo. É um batismo que convida à conversão. É um batismo que, em sua essência, ele é uma preparação para Deus. O batismo de Jesus, que o próprio João Batista anuncia, não é um batismo de preparação, é um batismo de inserção. É um batismo de mergulho. É um batismo onde nós somos inseridos em Deus e Deus é inserido em nós. Conseguem ver a diferença? Como é o batismo de João Batista? É um batismo de... Um batismo de preparação. O batismo de Jesus, o batismo da igreja, é um batismo de quê? Fale, meu povo. Inserção. É um batismo onde a vida de Deus é colocada em nós. Por isso, quando nós batizamos as crianças, nós estamos pedindo que Deus venha habitar esta criança. Que essa criança não esteja mais só, mas ela seja a habitação de Deus. Por isso São Paulo vai dizer: nós somos templos do Espírito Santo. Pelo batismo nos tornamos templo, casa de Deus, porque Deus foi inserido em nós e nós fomos inseridos em Deus. É esse o significado do batismo. Já desde o início a igreja convidava os pais a batizar as suas crianças. E alguns diziam: mas as crianças não sabem de nada. As crianças não sabem o que é fé. As crianças não entendem como é que as crianças podem ser batizadas se elas não vão assumir isso. Por que batizar as crianças? Ora, porque o batismo não é outra coisa a não ser inserir a vida de Deus naquela nova criatura. E que presente melhor nós poderíamos dar aos nossos filhos? Mas e a fé? Como as crianças vão viver a fé se elas receberam algo que elas não pediram? Ora, isso compete aos pais. Isso compete aos padrinhos. Isso compete à igreja. Educar na fé. Como é belo vermos uma criança pequena ainda, de 1, 2 anos, saber apontar para a cruz e dizer: é Jesus. Onde foi que ela aprendeu isso? Em casa. Às vezes a gente ensina palavrão para as crianças. Às vezes a gente ensina a criança a xingar. Mas ensinar a fé, muitas vezes a gente não ensina. E quando nós somos verdadeiramente esses educadores da fé, quando nós nos comprometemos a ensinar as crianças o que é a fé, aquilo que o batismo compete, nós também somos evangelizados. Nós também aprendemos de novo a fé.
nós amadurecemos a nossa fé. E nós somos intimados, obrigados a dar testemunho de Deus. Porque a criança que vai entendendo, vai dizer: mãe, por que lá em casa você é assim, na igreja você é assim? E aí, como é belo a gente poder ser obrigado a dar um bom testemunho. Por quê? Porque nós somos responsáveis. Nós somos também, todos nós, educadores, né? Então, imagina, quando alguém vê aqui o padre brigando ali fora, vai dizer: padre, você fica brigando, padre, tem que ter paciência. Você não fala de paciência, né? Então, eu sou obrigado a ter que me converter. Por quê? Porque todos nós somos educadores na fé. Todos nós somos pais e mães. E damos a fé, assim como damos também a vida. Por isso, João Batista vai anunciar esse novo batismo, essa nova dinâmica de fé. Na segunda parte do Evangelho, nós vemos o testemunho não mais dos homens. Vimos no Natal que o anjo aparece aos pastores, dá testemunho do momento do nascimento do Messias. E os pastores vão e veem Nossa Senhora, São José e o menino Jesus na manjedoura. E ali vem o céu também da glória a Deus. Na Epifania, nós vimos que os magos vão também ao encontro do menino Jesus. E rendem glória a Deus e dão testemunhos daquele fato. E hoje também aqui no batismo, João Batista dá testemunho, porque diz: esse é o Cordeiro de Deus. Mas, além dos homens, o próprio Pai rasga o céu e se comunica a todos e diz: este é o meu Filho amado. Ou seja, nessa festa, nós descobrimos que Jesus é o servo sofredor. Ele é o homem ungido por Deus, ungido com alegria, ungido com a graça, com o poder, com o Espírito Santo de Deus. Mas esse Messias, esse Jesus, ele é também Filho de Deus. E aqui está a grande novidade do Novo Testamento. O Messias não é um guerreiro. O Messias não é só o Salvador. O Messias não é um homem bom. Não é um homem de poder. É tudo isso. Mas principalmente, ele é Filho de Deus. E aí, o batismo que ele nos dá, a vida que ele nos comunica, é a vida de Deus. Por isso nos tornamos filhos de Deus. Porque os pais comunicam aos seus filhos a vida. Por isso eles se tornam filhos. Porque recebem do pai e da mãe a vida. E no batismo nós recebemos a vida de Deus. Por isso nos tornamos filhos de Deus. Nesse dia, o Senhor desce nas águas para ser batizado, para se preparar para a missão, para purificar as águas do batismo, para inaugurar algo novo. E nós somos chamados a também mergulharmos nele, para podermos transformar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, as nossas mentalidades, e deixar que a vida de Deus, que já está em nós, pela graça do batismo, ela possa transbordar, ela possa ser uma vida assumida. Nós no batismo somos inseridos, a vida de Deus é inserida em nós. E ao longo da nossa vida, através da missa, dos sacramentos, da confissão, do nosso dia a dia, nós somos chamados a assumir esta vida
que Deus nos comunicou, que Deus nos deu. Por isso, tomando posse dessa graça de sermos um povo cheio da presença de Deus, um povo inserido em Deus, vamos pedir que o Senhor renove as nossas forças, renove a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.